Olá pessoal, tudo bem? Bem, hoje eu quero falar para vocês sobre igreja. É isso mesmo, sobre, na verdade, a sua congregação. Aí onde você congrega toda semana. E por que eu vou falar sobre igreja? Porque há, na verdade, milhões de pessoas que não têm uma boa imagem da igreja. E por quê? Porque essas pessoas se sentem assim, talvez muito pecadoras, e acham que na igreja tem pessoas só tem pessoas santas e pessoas certinhas. E por isso essas pessoas não têm uma boa imagem da igreja. Bem, para entender isso melhor, eu quero contar para vocês uma história relatada por Philip Yancey no seu livro Maravilhosa Graça. Ele conta a seguinte história. Ele diz que uma prostituta foi falar com ele e contou que passava por terríveis dificuldades. Não tinha lar, estava doente, incapaz de comprar comida para ela e para sua filha de apenas 2 anos de idade. E ele diz que entre soluços e lágrimas, ela contou para ele que estava alugando a sua filha para homens interessados em sexo pervertido, pedofilia. E ela disse que ganhava mais alugando a menina por 1 hora do que ela mesma poderia ganhar em uma noite inteira. E ela dizia, eu tenho que fazer assim, porque preciso sustentar o meu vício com as drogas. E Philip Yancey diz que mal aguentava ouvir aquela história sórdida. E ele diz, em primeiro lugar, porque eu me sentia legalmente responsável, eu tinha de denunciar casos de abuso contra crianças, mas naquela altura Philip Yancey não tinha nem ideia do que falar para aquela mulher, e ele finalmente perguntou para ela, olha, você nunca pensou em ir a uma igreja para pedir ajuda? E ele disse que nunca vai esquecer o olhar assustado que viu naquele rosto. Igreja, disse aquela mulher. Por que eu iria a uma igreja? Eu já me sinto terrível o suficiente. Eles vão me fazer com que eu me sinta ainda pior. Philip Yancey conclui dizendo que o que o impressionou nessa história é que mulheres muito parecidas com essa prostituta procuravam a Jesus, não fugiam dele. Bem, você vai dizer que essa história é uma história muito terrível, mas há algumas coisas um pouquinho mais familiares para você. Por exemplo, com certeza aí na sua congregação, você já viu chegarem pessoas embriagadas, alcoolizadas, às vezes falando alto, e nesse momento isso que costuma acontecer. Os cooperadores ou diáconos logo se aproximam daquela pessoa, levam ela para fora, porque ela está falando alto, para que não atrapalhe o andamento do culto. Olha, eu sempre me impressionei com esse tipo de atitude. Jesus disse, os que vêm a mim, de maneira nenhuma os lançarei fora. Então, às vezes, nós passamos mesmo a imagem de que somos uma igreja só para pessoas certinhas, que somos uma igreja de pessoas santas, de pessoas que já estão para entrar no céu mesmo. Eu quero dizer para você que é preciso que nós nos tornemos uma igreja mais acolhedora, mais receptiva, não uma igreja que exclui as pessoas, mas que receba as pessoas do jeito que elas estiverem. É certo que Deus mesmo tem interesse em que as pessoas sejam transformadas, mas às vezes a gente impede as pessoas até simplesmente de chegar à nossa congregação. E assim as pessoas vão embora e muitas delas nunca mais voltam. Eu quero desejar sinceramente que Deus te abençoe, para que você possa ter na sua vida essa característica da igreja que eu imagino. Uma igreja mais receptiva, uma igreja mais acolhedora, uma igreja que recebe as pessoas e que não as exclui. Que Deus te abençoe. Um abraço.